Depois de um louvor assim, com certeza, ficamos à vontade na presença do nosso Deus. Bom dia a você que está nos assistindo mais uma vez nesta manhã. Muito obrigada pela sua presença. Você já recebeu aqui os cumprimentos nesta manhã. E nós queremos que você, como diz a canção, que o Senhor entregou para a irmã Nadine, num momento tão difícil, preparado está o coração. Eu quero fazer para você essa pergunta nessa manhã. E o seu coração está preparado? Você está preparado ou preparada para ouvir o recado do Senhor que Ele tem para você nesta manhã? Porque o Senhor preparou o meu coração. Foram dias, na verdade eu digo para os irmãos que foi um ano. O Senhor colocando essa palavra no meu coração, porque há um ano atrás, há exatamente um ano atrás, eu estava aqui, nesse púlpito, falando para vocês, falando para a igreja do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor tinha derramado no meu coração, no coração da minha família, no coração do meu esposo, sobre qual era o desejo do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, aqui nessa cidade. E esse texto que nós vamos estar ministrando nessa manhã, compartilhando com vocês nessa manhã, é a continuidade daquela palavra do Senhor, daquela manifestação de Deus na nossa vida. Ele continua manifestando e Ele vai continuar em nome de Jesus, se você preparar o seu coração. E eu quero te convidar nessa manhã, não sei se nós temos, pelo menos aqui, onde nós estamos agora, nós temos um adolescente e nós temos jovens. Eu quero que, se tiver adolescente jovem aí em casa, diga amém, em nome de Jesus, porque essa palavra é para você. Hoje, o último domingo do mês de agosto, o mês onde celebramos ao Senhor pela vida dos adolescentes e jovens. E o Senhor, nessa manhã, Ele colocou essa palavra para eu estar compartilhando com vocês, porque o Senhor ministrou a minha vida. O Senhor ministrou a minha vida como mãe. Ano passado eu preguei aqui como esposa, que Deus derramou no meu coração, para que eu estivesse dizendo a Manoá qual era a voz, a visão do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, na nossa vinda para Governador Valadares. E hoje eu quero compartilhar com vocês a continuidade dessa visão, da visão de Deus para a minha vida, agora como mãe, mãe de jovens, mãe de adolescente, mãe de uma criança ou de uma júnior, né? Mãe que está preparando, investindo na vida de pessoas que serão grandes homens e mulheres, se eles permanecerem no caminho do Senhor. Então, essa manhã, o Senhor tem uma palavra forte para você, porque o tema da nossa mensagem de hoje é como manter a força. Como manter a força em momentos de crise. Como manter a força na continuidade, no percurso da nossa caminhada com o Senhor Jesus. Como manter a força vivendo dias difíceis, como nós temos vivido hoje. Como podemos manter a nossa força. Você acredita que nós podemos aprender com os erros das pessoas? Sim. A palavra de Deus nos ensina e nos mostra claramente como podemos aprender até com os erros das pessoas. E nesse texto que nós estamos, que está aqui diante de mim, diante de você nessa manhã, é um texto que nos mostra muito bem como nós podemos seguir na nossa caminhada, mantendo a nossa força, se nós estivermos caminhando nos caminhos corretos, que é o caminho do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é o caminho. Então, abra aí a sua Bíblia. Como disse aqui a irmã Nadine, muitas coisas podem estar tentando desviar aí a sua atenção no aconchego do seu lar. Talvez você que é dona de casa, quer ir na cozinha, quer ir em algum lugar para estar fazendo alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, essa palavra é de Deus para você.
Essa palavra não é palavra de Elissandra, é palavra do Senhor, porque Ele falou comigo e Ele vai falar com você nessa manhã. Então fique aí. Se você está sentado no sofá, permaneça aí assentado. Onde quer que você esteja, permaneça aí, porque o Senhor quer aumentar a sua força. O Senhor quer te dar força se você não tem, e o Senhor quer manter a sua força em nome do Senhor Jesus. E é assim que lemos a palavra do Senhor no livro de Juízes. Ano passado eu preguei no livro de Juízes, capítulo 13. Hoje nós vamos falar sobre a continuidade dessa visão de Deus na vida da família. Juízes capítulo 14, a partir do versículo 1 ao versículo 9. Eu não lerei todo o texto de uma vez. Eu vou lendo e vou parando e vou falando para que nós adiantemos aqui a nossa palavra. Então nós vamos iniciar, aí vamos ler até o versículo 4, para começarmos aqui a nossa palavra. A palavra do Senhor nos diz assim: Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Jovem, adolescente que está me ouvindo nessa hora. Sansão viu uma filha, ou uma das filhas dos filisteus. Lembrando que os filisteus eram inimigos. Não era um povo onde seria conveniente pegar uma das filhas para poder se casar. Mas Sansão, ele foi até a cidade de Tímina, e ali ele viu uma das filhas dos filisteus. Vejamos então o que ele pensou a respeito dessa moça. Será que ele pensou dessa maneira? Ela não é para mim, porque ela não é do meu povo. Vamos ver. Versículo 2. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser minha esposa. Ah, foi diferente. Ele diz aqui que ele viu uma mulher filisteia. E ele não se afastou dessa mulher que não fazia parte do seu convívio, do seu povo. Mas ele intentou e continuou no seu intento de casar com aquela mulher, porque ele pediu aos seus pais que buscassem ela para ser a sua esposa. Versículo 3. Porém, o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que os pais de Sansão, aqueles que eu falei para os irmãos na última pregação do ano passado, em que eu falei sobre a nossa vinda, a nossa transição para vir para Valadares. A visão que Deus deu para uma mãe, para uma mulher que ainda não era mãe, e para um homem, para um casal, do que como eles deveriam proceder para que eles recebessem o propósito do Senhor na vida deles. E aqui, eles, os pais, estão seguindo direitinho o que eles ouviram lá daquele anjo. Os pais logo disseram: será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Ah, os pais estavam ligados na visão, os pais estavam atentos ao que eles tinham ouvido do Senhor, a respeito de como o seu filho deveria se portar. Pais, você que é pai de adolescente, de jovem, vem aqui comigo, escuta a palavra do Senhor para a sua vida nessa manhã. Você que tem uma visão de Deus, porque nós vimos aqui no primeiro procedimento que nós precisamos ter para que a força se mantenha na nossa vida, na nossa família, para que a força do Senhor permaneça sobre a vida dos nossos filhos, nós precisamos ter a visão de Deus. Por incrível que pareça, Sansão aqui estava tendo uma visão de Deus. Como assim? Como assim, se a palavra de Deus não aconselha o jugo desigual? Como pode ser visão do Senhor que Ele vá até o povo inimigo e pegue para si, tome para si uma esposa que não é do seu povo?
Ah, meu caro adolescente jovem, irmão e irmã que estão me ouvindo nessa hora, a palavra de Deus nos diz que quando nós temos uma visão de Deus, quando nós temos consciência de que a visão que estamos tendo é de Deus, nós sabemos diferenciar quando estamos dentro do propósito de Deus ou não. E Sansão estava no propósito, porque olha só como dizem aí, como continua dizendo o nosso texto. Mas Sansão disse ao seu pai, ele foi insistente, ele foi perseverante, ele não desistiu. Será que ele desobedeceu aos pais? Vamos ver aí no versículo 4, ou continuando no versículo 3. Ele continuou perseverando e disse: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam. Olha só o que os seus pais não sabiam. O que os pais de Sansão não sabiam é que esta visão, esse propósito, esse desejo vinha do Senhor. Porque o Senhor Deus, era Ele, meus irmãos, era o Senhor que estava procurando estava enviando aquela moça para se casar com Sansão. Como assim? Como Deus faz isso? Ah, mas quando Deus faz, quando nós temos uma visão dEle, quando nós deixamos Ele atuar no propósito, na presença, no poder dEle, Ele faz coisas extraordinárias. E foi isso que o Senhor fez. Ele procurava uma ocasião contra os filisteus. E aquele casamento arranjado por Deus era um casamento que tinha uma finalidade, um propósito. Então você, jovem e adolescente, não pense que com essa palavra da Elisandra aqui hoje está saindo do que é a palavra de Deus para a sua vida. Você pensa, então agora eu posso casar, namorar com uma moça ou um rapaz que não é do povo de Deus? Não. A não ser que você tenha a visão de Deus, do propósito de Deus, que Ele tenha a finalidade, de alguma maneira, para estar trabalhando com você como instrumento em um propósito dEle. E foi isso, é isso que nós vimos aqui. Nós vimos aqui o Senhor utilizando Sansão para cumprir uma missão que estava dentro do propósito dele. Mas nós vimos aqui também que os pais de Sansão, eles foram com ele. Eles confiaram nele, porque eles lembravam lá da visão que eles tiveram do anjo antes dela conceber Sansão, antes dela poder gerar Sansão. Ela recebeu uma palavra do anjo de Deus, ela teve uma visão de Deus, e o anjo do Senhor disse que ela teria um filho que seria consagrado ao Senhor. Então, mesmo Sansão tendo uma visão aparentemente que não era de Deus, mas os seus pais confiaram no propósito dele, porque eles tinham a certeza de que o filho estava no caminho, porque ele era consagrado ao Senhor. Aleluia, diga aleluia aí na sua casa. Louvado seja Deus, o seu filho é consagrado ao Senhor. O seu filho também tem uma visão do Senhor. Porque se você, pai e mãe, se você tem visão de Deus, os seus filhos também terão visão do Senhor. Porque eles caminharão rumo a você. Mas aqui nós vimos os pais seguindo o filho. Porque eles sabiam que o filho estava no propósito do Senhor. Aleluia! Mas quando o Senhor tem um plano para a nossa vida, e Ele sempre tem, desde quando nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, Ele tem uma visão, Ele tem um propósito, um plano para a minha vida e para você. E o plano do Senhor para a nossa vida é plano de paz, é plano de vida e não de morte. É nos fortalecer para vivermos diante das intempéries, das dificuldades da vida. Esse é o plano do Senhor para a nossa vida.
Mas junto com isso vem o nosso adversário, Satanás. Ele também tem um plano que é avacalhar, que é estragar, que é colocar coisa ruim naquilo que é o bem do Senhor para a nossa vida, que é atrapalhar o propósito do Senhor. E aí os pais de Sansão foram com ele. Quando Deus tem um plano para a gente, para executar o propósito, o diabo investe. Não pense que você está livre das astutas ciladas de Satanás, porque a palavra de Deus nos diz que ele está ao nosso derredor. Mas a palavra de Deus nos diz em 1 de Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes. O nosso inimigo, o inimigo de vocês, o diabo, anda ao seu derredor, ao nosso derredor, bramando como leão, buscando ou procurando alguém para devorar. Deus tem um plano para a sua vida, mas o inimigo, ele investe para destruir o plano de Deus na sua vida. Querido jovem e adolescente, é isso que diz no versículo 5. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tímina, quando chegaram às vinhas de Tímina. Olha o que aconteceu, meus irmãos. Ele estava na visão, ele estava no caminho, e aí um inimigo, aí um obstáculo aparece para tentar tirar a força dele, para tentar avacalhar o caminho, o propósito dele, o plano do Senhor para a sua vida. E olha só, olha o que encontramos. E eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Vamos lembrar, ele estava no caminho, ele estava seguindo o caminho, ele estava caminhando ali na visão de Deus, ele estava cumprindo o propósito e o plano do Senhor, mas eis que de repente o inimigo coloca um obstáculo, o inimigo coloca um leão. E a palavra de Deus diz que são leões, obstáculos que vêm tentar nos tirar do caminho e da visão do nosso Deus. Misericórdia, misericórdia. Mas nós precisamos entender que nessa caminhada da visão do Senhor para a nossa vida, nessa caminhada da investida do Senhor na nossa vida, onde o inimigo vem, onde ele tenta, onde ele quer destruir a minha casa, ele quer destruir a minha vida, ele quer destruir os meus filhos, mas o Senhor, estando em mim, a palavra do Senhor diz que eu preciso manter a força, mas para isso eu preciso ser apossado ou apossada pelo Espírito de Deus. Palavra esquisita essa, Elisandra? Misericórdia? Apossar vem de quê? De poço? Não. Esse apossar aqui quer dizer ser dominado por completo. Ser completamente cheios do Espírito de Deus. Foi isso que aconteceu aí, eis que um leão veio rugindo, saiu ao encontro dele, e o versículo 6 diz, então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão. Posso ouvir um amém aí? Não ouço aqui, mas eu posso perceber que você disse um amém aí do outro lado. Aleluia! O Espírito do Senhor apossou, dominou Sansão. Aleluia, Senhor. E a palavra de Deus diz que de tal maneira apossou e ele rasgou o leão. Irmãos, isso aqui não é conto de carochinha, isso aqui não é história em quadrinhos, isso aqui não é fantasia, não, isso aqui é palavra de Deus para a nossa vida. Onde nós estamos, que muitas vezes não damos crédito àquilo que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão e ele rasgou um leão de alto a baixo, como se faz com um cabrito. Oh, glória a Deus! Agora você pode dizer glória a Deus e não mais misericórdia, amém? O Espírito Santo do Senhor, querido adolescente, querido jovem, querido papai, mamãe, família, o Espírito Santo de Deus quer dominar a sua vida.
Porque se Ele estiver com você, se Ele estiver comigo, dominando a minha vida, um leão vira cabrito. Glória a Deus. Uma pandemia, aí sim, nesse contexto eu posso dizer, vira uma gripezinha de nada. Oh, aleluia! Porque o Espírito Santo do Senhor está dominando a nossa vida. Com a força de Deus, o diabo pode vir. Ele vai vir ao nosso encontro. Não pense que ele não vem, ele vem. Mas ainda assim venceremos, aleluia. Porque a força do Espírito de Deus está dominando você. Agora, se você não é dominado pela força do Senhor, eu quero dizer para você que no final dessa ministração, você precisa deixar o Espírito Santo apossar a sua vida, dominar você. Não é um pouquinho de Espírito Santo, não. É transbordar do Espírito Santo, é encher dele, como diz a palavra do Senhor. Nós conhecemos bem, é não se embriagar de vinho onde há contenda, mas é encher do Espírito Santo de Deus. Seja, em nome de Jesus, você e da sua casa, seja dominado pelo Espírito de Deus, assim como aconteceu aqui nesse verso que acabamos de ler. E em Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Porque, repita aí da sua casa comigo, agindo eu, quem impedirá? Oh, aleluia! Aleluia, palavra de Deus para a sua vida. Agindo eu, agindo o Senhor, quem vai impedir que a força dele esteja em você? Diabo, pandemia, crise, dificuldade, nada, nenhum leão é suficiente para a força do Senhor. Ele rasga o leão, ele rasga a pandemia, ele rasga tudo como se fosse um cabrito. Mas se você não tiver apossado, dominado pelo Espírito Santo do Senhor, eu lamento te dizer que um mosquito, uma formiguinha, um mosquitinho da dengue pode destruir você. No mundo espiritual também é assim. Uma situação simples pode destruir aquele que não está dominado pelo Espírito Santo do Senhor. A terceira coisa importante, ou o terceiro passo que nós precisamos seguir para que a força se mantenha em nós. Lembre-se, eu estou falando para seres humanos, eu sou humano, você é humano, mas que estão dominados por um espírito sobrenatural. Espírito de Deus. É para esses que eu estou falando. Andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus. Versículo 8. Oh, meu Deus, misericórdia que vai acontecendo aqui. O homem está na visão, o jovem está na visão, o jovem está no caminho. O jovem está ali, cheio do Espírito Santo do Senhor, está buscando ali, está dominado ali. Que é o que nós vimos aqui que estava com Sansão. Ele vinha assim, cheio do poder de Deus. Quantas pessoas, quantas vezes nós vimos aí, irmãos, no meio cristão, no meio evangélico, pessoas que se mostram cheias de Deus, pessoas que estão aí na mídia louvando, adorando, cheios de Deus. Mas aí vem um momento que essas pessoas param de andar na presença de Deus. O versículo 8 nos diz isso. Olha o versículo 7. Então ele foi e falou com aquela mulher e se agradou dela. Até aí ele estava no propósito, na visão de Deus. E aí tudo indica que ele voltou para casa, porque aí o versículo 8 diz: depois de alguns dias, ele voltou para casar com ela. Ele estava no propósito, ele estava na visão, ele estava ali caminhando conforme a vontade do Senhor. Ele estava seguindo o que o Senhor tinha para a vida dele, andando na presença do Senhor. Mas de repente, eu quero dizer que de repente, o que parece ser aqui. Mas nada na nossa vida, meu irmão, minha irmã, acontece de repente. O de repente na nossa vida é só o de repente do Senhor.
Mas na nossa vida, o pecado, a queda, a depravação, ela não acontece de repente. Nós vimos aqui, na continuidade desse versículo, que nos diz assim: depois de alguns dias voltou e afastando-se do caminho. Para quê? Para que Sansão afastou do caminho? Estava dominado pelo Espírito de Deus, estava cheio do Espírito de Deus, era forte, que estraçalhava leões como se estraçalha um cabrito. Nós vimos aqui que afastar do caminho de Deus é um perigo. É um perigo afastar-se dos caminhos do Senhor. Perder o foco nos leva de volta ao que já matamos. E olha o que foi que Sansão fez. Ele estava voltando para pegar lá a moça como esposa. E aí ele para, ele se afasta do caminho, ele se afasta do propósito, ele se afasta do plano de Deus. E aí ele vai ver, sublinha aí na sua Bíblia, e afastando-se do caminho para ver. Oh, meu Deus, misericórdia, aqui já não era mais a visão de Deus. Aqui já não era mais a visão do Espírito de Deus na vida dele, porque ele se afastou para ver o corpo do leão morto. Ele saiu do caminho, ele se afastou do caminho, ele perdeu o foco. E Apocalipse 2:5 diz: lembre-se, pois, de onde você caiu. E arrependa-te, continua lá o texto. Mas nós vamos aqui, lembra onde você caiu? É com seus olhos que você caiu? É com a sua boca? São com as suas atitudes? Onde você caiu? Como foi o seu passado antes de estar caminhando com o Senhor? O que você fez no seu passado? Quais foram as quedas que você enfrentou? Quais foram as falhas que você teve no seu passado pregresso? O que você fez no seu passado? Mas a palavra de Deus nos diz, antes aqui desse versículo, que a força do Senhor fez com que o Sansão matasse aquele leão. E agora, ele voltou, o leão que ele matou estava lá ainda. Estava lá, caído, o leão. E o que ele fez? Ao invés dele dar continuidade à visão de Deus e a continuidade andando na presença, no caminho, ele parou para ver o que ele tinha matado. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. O que você matou, a concupiscência da carne, o que foi que você matou? E você está querendo voltar, misericórdia, em nome de Jesus, não volte, não saia da presença do Senhor, não vai lá onde você matou, não, porque o diabo ele vai usar essa saída sua da presença de Deus, esse voltar o olhar, não precisa nem ir lá só, primeiro ele viu, depois ele foi. O pecado é assim, a queda é assim, primeiro eu vejo, depois eu vou até lá. E ele viu o corpo do leão e eis misericórdia. Você pode ler aí comigo, você vê que no corpo do leão tinha carniça. Foi isso que ele viu? Não. A palavra do Senhor nos diz que havia nele, no corpo morto do leão, havia um enxame de abelhas com mel. É isso que o diabo faz com o pecado. É isso que ele faz com aquilo que nós matamos. Nós matamos, mas se não continuamos na presença de Deus, ele coloca mel. Ele coloca mel na carniça, meus irmãos, misericórdia. Está lá um leão morto. O que se espera de um leão morto na beira da estrada? A gente espera algo podre, algo sujo, algo em deprutação, né? Não é verdade? Algo que vai ali se consumindo ali. É isso que a gente espera de um animal morto. Mas o Sansão foi lá e viu mel.
viu um enxame de abelhas cheio de mel. E o pior, meus irmãos, ele não só viu, ele tocou. A palavra de Deus diz, ele tomou, ele pegou o favo nas mãos e foi andando e comendo daquele favo. Misericórdia! É isso que Satanás faz com a vida daqueles que saem, que se desviam do caminho, da presença do Senhor. Vai perdendo a força. Primeiro vê, depois sai. Vai ao encontro do que matou. Vai ao encontro do pecado, da carniça. O pecado é nojento, meus irmãos. E nós vimos que o Sansão, ele quebrou um voto que ele tinha, que os seus pais tinham feito por ele. Ele quebrou o voto de Nazireu. O que é Nazireu? Depois, hoje mais tarde, você vai ler aí na sua casa, número 6. E aí você, quem não sabe, eu acredito que a maioria saiba, que o Nazireu é um voto. E um deles, vou dizer só o que nos interessa aqui, era não tocar em nada morto. Sansão foi consagrado. E aí eu já estou no outro ponto, que é o penúltimo, se não me engano aí, da nossa palavra. Que outro passo que precisamos evitar, que outro passo que precisamos estar dando rumo a manter a força do Espírito em nossa vida, é fugir da aparência do mal. Fugir, irmãos. Fugir, adolescente. Fuja, jovem. O mundo diz que se você fugir, você é covarde, mas a palavra de Deus diz que se você fugir, você é vencedor. José fugiu, José do Egito fugiu, e ele foi vitorioso com o Senhor. Então fuja. Eu não sei qual é o caminho, qual é o animal morto, qual é a situação que você, às vezes, tem querido voltar. Eu não sei o que é que está te chamando para você sair da vontade, da presença de Deus. Eu quero te dizer nessa manhã, fuja. Fuja da aparência do mal. Está morto ali? Seu pecado está morto. Aquilo que você matou quando você aceitou Jesus está morto. Passa longe. Se é a bebida, se você tinha o vício da bebida, passa longe. Passa longe, meu irmão. Um copinho, uma tacinha, um cálicezinho de vinho para você que teve esse contato, que matou a bebida do seu passado. Isso pode fazer você estar voltando para a depravação. Seja o que for. É o seu olho. Você tinha o vício da pornografia, sei lá o que é. Da mentira. Passa longe. Não olhe para isso. Não vá em direção disso, porque você vai ser iludido, você vai ser enganado por Satanás, porque o papel dele é enganar. E ele passou mel na carniça, porque ele queria ludibriar, enganar aquele homem. Ele sabia que Sansão tinha a força de Deus, ele sabia que não podia mandar leões que Sansão, ou podia mandar leões que Sansão ia rasgar. Ele sabia que Sansão tinha visão de Deus. Então, ele vai investindo, Satanás investe. Ele sabe das nossas fraquezas, ele conhece as nossas fortalezas, ele sabe onde ele pode fazer com que a gente volte naquilo que matamos. Misericórdia. Então, em nome de Jesus, o pecado é nojento. O diabo espera que a gente volte lá onde matamos. A palavra de Deus nos diz, lá em Colossenses 3:5, portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Como fazer morrer? Se enchendo, sendo dominado da presença, do propósito e do poder do Senhor na sua vida. Oh, aleluia! Fuja. Fuja do poder do mal. Fuja daquilo que te faz pecar. Sai fora, meu irmão. Sai fora, meu jovem, meu adolescente. Sai fora, porque isso vai te pegar. Se você continuar indo por este caminho, isso vai prejudicar, vai te levar à ruína. Em nome de Jesus, nós precisamos estar caminhando com o nosso Senhor. Então, fuja.
Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Continuando aqui o nosso texto, a palavra do Senhor nos diz que além dele pegar, misericórdia, além dele pegar o mel e sair comendo, além dele pegar o mel e comer, ele ainda deu para os seus pais, ele ainda deu do mel que estava sobre aquele animal morto, sobre aquilo que estava podre, ele deu para os seus pais, misericórdia. E é aqui que é o ponto alto dessa reflexão, para a minha vida, Porque quando Deus me deu a visão dele, para a nossa vinda para cá, ele me deu a visão em relação à consagração dos meus filhos. E os meus filhos sabem o quanto eu sou chata em relação a isso. O quanto eu lembro eles todos os dias. Hélida, João e Ana Beatriz, eu estou os lembrando sempre de que a visão do Senhor para a minha vida foi para o meu marido e foi para os meus filhos também. E se eles olharem para aquilo que já matou, para aquilo que é pecado, se eles forem até o pecado, aí sim nós teremos problemas sérios. Teremos problemas sérios. Porque eles vão pecar e, consequentemente, vai afetar aos seus pais, à sua família. Então, ele comeu mel e ainda deu para os seus pais. E pior, ainda mentiu. Mentiu. Não falou com os pais. O pai ainda perguntou, ele teve chance de falar, ele teve chance de continuar na verdade. Os pais perguntaram, que delícia! Onde você conseguiu isso, meu filho? E ele não falou, ele mentiu. Ele mentiu. O pecado é assim. Satanás é assim. Ele faz a gente mentir, ele faz a gente esconder, ele passa mel, ele faz esconder o pecado, a sujeira, a podridão. Misericórdia, Senhor. Você pode estar se perguntando assim, mas e aí? Sansão fez isso tudo e continuou numa boa, porque ele continuou vencendo, ele continuou derrotando o filisteu, ele continuou com a força, ele continuou. A força não decaiu, não saiu dele imediatamente. Por quê? Porque Deus estava dando uma chance. Deus estava dando uma chance a Sansão. Ele queria que o Sansão voltasse para o caminho. Ele queria que o Sansão se arrependesse e não continuasse naquele caminho, saindo da vontade do Senhor. Não. Deus dá uma chance, por isso que ele permitiu que Sansão continuasse com a sua força. E nós vimos aqui em Eclesiastes 8:11 que Deus nos dá chance para o arrependimento. Diz assim o versículo da palavra de Deus: como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, olha lá na primeira frase, como não se executa, como? Logo. O Senhor não executa logo a sentença contra nós, quando estamos errando o propósito, o plano dele, quando saímos da presença dele. Não é rápido, não é imediatamente que vem a sentença, a justiça, não, a correção. Porque o Senhor sabe que nós somos humanos, e ser humano é ser imperfeito. Mas Ele nos dá uma nova chance para o arrependimento. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, você que está em casa, que tem perdido a visão de Deus. Você não sabe mais. Essa pandemia chegou e eu não sei mais para onde eu vou olhar. Eu não sei se eu vou voltar quando os cultos presenciais voltarem. Eu não sei se eu vou continuar aqui do jeito que eu estou. Eu não sei. Está perdendo a visão de Deus. Está perdendo a visão de Deus. Você que está querendo sair da presença de Deus. A primeira igreja batista está investindo pesado para poder levar a mensagem do Senhor até você. E você não está nem aí. Está saindo da presença de Deus.
Pensa que está forte, pensa que pode caminhar sozinho, pode não. Você que está aproveitando esse tempo de distanciamento para ir em lugares que você já matou, para fazer coisas que você já matou. Oh, misericórdia! Irmão, jovem, adolescente, fuja da aparência do mal, porque senão o diabo vai te pegar. E aí, por último, meus irmãos, por último, porque a história de Sansão, ela é gigantesca. Ela é grande ainda para chegar ao final, mas eu não quero chegar no final que ele chegou. Eu não quero. Eu não quero ir até onde ele foi na sua degradação, até o fundo do poço que ele chegou, até a consequência que ele chegou. Não. Eu quero terminar aqui com o último passo para você manter a força de Deus na sua vida. Você precisa manter o voto de consagração. Vou repetir. Você precisa manter o voto de consagração. Mas o voto de consagração a Deus. Porque eu sei que tem muitas pessoas que foram consagrados de outras maneiras, em outros lugares e de outras formas. Mas nós estamos falando aqui da consagração do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós fomos consagrados desde o ventre da nossa mãe. O Senhor, Ele nos busca desde quando nós estávamos sendo gerados. Somos consagrados desde o ventre. Não somos como qualquer homem. Não somos como qualquer pessoa, não. A palavra de Deus nos diz, aqui nós vamos para o encerramento dessa palavra, e eu quero convidar você para ir lá no capítulo 16, que é onde ele já começa a sua degradação, quando realmente ele não se arrepende, quando realmente ele chuta o balde. Não é? Mas nós não vamos chegar a esse mérito, porque o que eu quero dizer para você, que Deus quer e está te dando uma nova chance. Ele está te dando uma nova chance. Há tempo para você voltar. E você precisa voltar para a presença de Deus. Nós vimos aqui que nós precisamos, para manter a força, estar no propósito, na presença, no propósito, para receber o poder de Deus na nossa vida. Para ser dominado pelo poder de Deus. Mantenha o voto de consagração. Nós não somos qualquer homem, nós somos seres humanos. Somos fracos. Mas a nossa força, ela vem do Senhor. Ou melhor, a nossa força é o Senhor. E aqui nesse versículo que eu quero encerrar essa palavra, de Juízes 16, versículo 17. Depois você pode ler todo esse capítulo, mas eu quero ler somente esse, porque aqui está o segredo que não deveria ser contado para qualquer pessoa. E foi o que ele fez. Ele saiu da presença de Deus. Então começou a contar os seus segredos para qualquer um. E aqui nós vimos assim, então ele contou o seu segredo, que era o seguinte. Para mim importa qual era o segredo dele. O que aconteceu por ele ter contado para quem não era de direito, não importa hoje. Pode importar em outro momento. Amém? Mas hoje o que nos importa é, ele disse, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, ou seja, eu tenho um voto de consagração a Deus, desde o ventre da minha mãe, porque não passar navalha na cabeça era mais uma parte do voto nazireu. E aí eu fui consagrado no ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Eu disse para você, somos humanos e fracos. Mas a nossa força é o Senhor. Nós não somos qualquer outro homem.
E para que a força de Deus se mantenha sobre você, sacerdote, você que é pai, estou falando para você, sacerdote dessa casa. Se você está voltando naquilo que você matou, você vai trazer degradação para toda a sua família. Você é o coroa dessa casa. Você é que traz bênção e maldição para a sua casa. Você, mãe, a palavra de Deus derramou sobre eu e você a sabedoria do Senhor. Sabedoria. Podia ter sido dada aos pais, não. Aos pais foi dado o sacerdócio, a nós foi dado sabedoria. E a você, filho, a você foi lançado honra, obediência. Honra seu pai e sua mãe. Obedeça a Deus, aos mandamentos do Senhor, para que você tenha vida longa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Não conte seu segredo ou o segredo da sua força para quem está fora da visão de Deus. Não jogue fora aquilo de mais precioso que Deus colocou sobre a sua vida. Ele consagrou você desde quando você era uma substância informe no ventre da sua mãe. Eu já disse isso para os meus filhos e nessa manhã eu repito. Meu filho está indo embora, está indo para longe de casa. Não como o filho pródigo, que quis ir embora porque quis ir embora. Não, ele está indo investir na sua carreira profissional. Nós estamos com ele. Mas uma coisa eu não canso de dizer. Você está indo para a universidade, meu querido. Lá tem muita coisa podre. Tem muita coisa suja. E o inimigo, Satanás, ele vai colocar mel para tentar ludibriar você. Mas se você sair da presença de Deus, você vai trazer maldição para toda a sua família. É isso. É desse jeito. É forte, mas é isso. É palavra de Deus. Não tem aqui um coach, não tem aqui uma palestrante, não. Aqui é a palavra do Senhor quem está dizendo. É a Bíblia Sagrada que diz tudo isso aqui, ó. É a palavra de Deus que está dizendo. E é nela que nós pautamos a nossa vida. Eu quero orar por você. Quero orar por você neste momento. Para encerrarmos esse momento. A Nadine vai cantar uma canção. A Nadine é uma bênção. Aleluia. Nós somos uma dupla Freud e Fraude. Um jeito carinhoso que nós nos tratamos, mas nós somos uma dupla abençoada pelo Senhor, e eu pedi a ela para cantar uma canção, e ela vai cantar, mas antes disso eu quero orar pela sua vida. Eu vou orar aqui em silêncio, e depois que ela terminar a canção, eu oro pela sua vida, porque eu quero que você reflita agora sobre o que foi falado aqui nessa manhã. O Senhor tem algo especial para você, mas você precisa tomar uma decisão, em nome de Jesus. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nesta hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além.
início. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que sou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nesta hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Você quer ir além, meu irmão? Lembra que o pastor Alessandro pregou aqui há pouco tempo sobre a necessidade de aprofundarmos o nosso relacionamento com o Senhor, irmos no mais profundo da intimidade com Ele, para irmos além. Você quer ir além, jovem? Você quer ir além, adolescente? Você precisa reconhecer a sua humanidade e saber que você é imperfeito, mas que a força que habita em você, se você deixar, se você der brecha ao Senhor, ao Espírito dEle, você vai além. Amém? Quero orar pela sua vida mais uma vez nesta manhã. Pai querido, Pai amado, Deus de misericórdia, louvado, adorado e exaltado seja o teu nome. Nosso coração está se exaltando nessa hora. Oh Deus, o Senhor tem levado a primeira igreja além, ó Deus, aqueles que querem, aqueles que estão buscando, que estão sendo dominados pelo Espírito Santo do Senhor, estão indo além, Senhor. Eu quero ir além. Eu quero que a minha casa, todos da minha casa vão além. Eu quero ir além como esposa. Eu quero ir além como mãe. Eu quero ir além como mulher. Eu quero ir além. E para isso, eu preciso continuar na sua visão, na sua presença, fugindo da aparência do mal e mantendo o meu voto de consagração. Eu consagro mais uma vez a minha vida a Ti, em nome de Jesus. Aleluia! Se você fez essa oração, que Deus te abençoe, seja consagrado pelo Senhor e mantenha a sua força. Amém? Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nesta hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Amém, glória a Deus.